Bom, você conhece o livro do Peso, do Monteiro Lobato? Não, não conheço não, João. Nem ouviu falar da história da vingança da Peroba? Não. Bom, é uma história muito interessante com um final peculiar, para falar a verdade. Como você está lendo aqui, a história traz um protagonista, um personagem principal que chama João Nunes, com sua família de 8 mulheres e um homem. Os filhos dele, 9. E o que acontece é que a família dele tinha uma rixa com a família do Porunga, porque ele era rico, eles faziam divisa do terreno de um do outro. Sim. E a história vai se desenrolando e mostra que a paca, um animal da família do João Nunes, é morta, é assassinada por um integrante da família do Porunga. Além de já ter essa rixa, acontece mais isso para potencializar os eventos do livro. Nossa, foi interessante. E vai, no decorrer da história, o que acontece é que o João, que é um alcoólatra, dá bebida pro filho, embebeda o filho. Desde criança, ele, no meio das suas bebedeiras, tem a ideia de passar o patrimônio do Porunga, mesmo ele estando em menor número, mesmo ele sendo mais defasado assim, por conta da família deles. E a família do João Nunes, do Porunga, ela é bem rica. Ela tem monjolos, ela tem 3 hectares de milho, tudo mais. Mas ele bate o pé que vai passar assim passar o patrimônio do Porunga. E no decorrer da história, ele vai plantando assim o milho dele, vai trabalhando, só que chega uma hora que ele precisa ter um monjolo. Que ele que faz ele que moe o milho para fazer a farinha, para produzir assim, essas coisas assim para trabalhar o milho. Só que, como o João Nunes é pobre e tem problemas assim para fazer a gestão das coisas, por causa da bebida, por causa da falta de mão de obra, ele não tem uma árvore boa o suficiente para fazer um monjolo de qualidade. Então, ele vai à procura na cidade natal dele, ele vai à procura de alguém que trabalhe com madeira, que faça esse trabalho assim com ele, e ele volta com um cara que é maneta e tem problema de visão. Aí, difícil, né, rapaz? E como eles não tinham madeira, eles têm a ideia de pegar a peroba que está entre as propriedades deles. E quando eles vão lá e cortam e ela cai, o barulho é tão grande que acorda o Porunga e a família dele, e eles vão lá discutir. Porque cada um achava que, não era... A peroba era deles, assim, daí acontece uma rixa, só que a família do Porunga peidou na farofa e não levou a briga pra frente. Então, eles foram embora e somente falaram: você vai sofrer muito ainda por amor disso, falando da árvore. E logo depois, quando eles começam a trabalhar com a peroba, o Maneta, que está trabalhando com o João Nunes, ele fala de uma lenda assim, sobre madeiras amaldiçoadas, que ele pensava que a árvore, qualquer tipo de vida, assim, como qualquer tipo de vida, tem alma, pode sofrer, pode ter esses sentimentos, assim. E fala que em algumas árvores, quando você
corta ela assim e trabalha assim, ela arruma um jeito de fazer algo mal. Ele fala de algumas histórias de algumas pessoas que cortaram árvores e depois aconteceram tragédias logo depois. Mas, enfim, eles continuam assim o trabalho do monjolo. Eles terminam o monjolo, o Maneta vai embora. Só que quando é pra botar o monjolo pra funcionar, o João Nunes vê que não funciona. Ele tinha defeito assim pra trabalhar com milho, pra fazer o que ele foi feito pra fazer. Então, pô, ele fica enfurecido assim, até quer matar assim, o cara que fez o monjolo. E só que, pô, ele não pode fazer nada, né? Então, o que acontece depois é que ele entra na bebedeira novamente, com um amigo dele, ele chama o filho dele pra beber. Pá, 3 pancadas, 3 shots de cachaça pra dentro, o menino mandou. Aí, pô, o João Nunes deu PT, acabou, e o menino saiu andando. Só que, no decorrer da história, no final da história, conta que, enquanto o João Nunes dormia, uma das filhas dele dá conta que o filho do João Nunes sumiu, e eles procuram, pá, gritaria, todo mundo procurando, e acontece que no meio da gritaria, depois de algo ter acontecido, o João Nunes acorda, muito bêbado ainda, e sai capengando pros lados assim, tentando saber o que está acontecendo. Até que ele dá de cara com a mulher dele, que, pô, tava meio assustada, então o que aconteceu, mulher? Ela fala, não, você é desgraçado, você é desgraçado pra cima, só palavras de baixo pra Xingamento alto. E pá, ela termina falando, vai lá ver o que você fez. Chegando lá, ele só vê a cena do filho dele dentro do monjolo, dentro do pilão do monjolo, morto. E embasbacado com a cena, assim, o álcool até se foi, assim. Ele pega um machado, bravo, e quebra o monjolo, pô, enfurecido. E no final, só conta que ele, totalmente entristecido, pega o filho nos braços e instintivamente ele procura a cabeça do menino dentro do monjolo. O cara rindo, mano. Caraca, pesadinha a história, mas é legal. Pesadinho. Bom, então, você entendeu porque a vingança da peroba? Lógico, entendi. Então, né? Difícil.